Oi, 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 minha gente linda! Tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso DR Boa, com um convidado hoje que tem a minha admiração, tem o meu respeito, é a minha enciclopédia de dúvidas xerolanísticas, científicas por aí. Mas antes de apresentá-lo, Kátia Damasceno por aqui, sua host. Doutor André Vinícius, o seu co-host, para recebermos um cara que é inspiração. Inteligentíssimo, estudioso, com um bom currículo acadêmico. Na verdade, um bom não, estou sendo bem humilde. Um incrível currículo acadêmico. Bota currículo aí. Que continua em formação contínua. Quem é que nós recebemos hoje para essa mesa? Marmude! Oi, gente. Um grande prazer estar Meu aqui. amigo! Saudade. Sensacional, prazerzão. Meu amigo Marmude, gente, sério, o Marmude, ele é assim, às vezes eu vou fazer algum vídeo, eu vou gravar alguma coisa, os meus estudos estão desatualizados. Fala, amigo, o que saiu de mais recente sobre isso daqui? Cara, ele sabe tudo. Tu tá o quê? No mestrado, doutorado, pós-doutorado? Você já Agora tá eu tô no doutorado. Doutorado. Nossa. Doutorado. Olha aí. Mas eu tô pensando em fazer outra faculdade também. Sério? Sobre o quê? Área da saúde, alguma coisa assim. Porque eu gosto de estudar mesmo. Eu sei. E o doutorado é muito solitário, sabe? Solitário? É solitário. É só você sozinho. Na verdade, você tem as aulas, mas você tem que fazer as tarefas, a dissertação. Então não tem muito Interação, sala de aula. Eu gosto. Então tu quer. Tu é doido que nem nós. Igualzinho. Não muda nada, gente. É igualzinho. Só troca as cadeiras. Aqui. Só troca a cadeira só. Marmude, se você ainda não o conhece, é um excelente sexólogo. E se ele é a única pessoa que consegue falar mais palavrão que eu na face da terra. Então já esperaram a cinetada hoje. Não, mas gente, eu Queremos tô me dosando, me equilibrando. Tá, eu cansei amigo. de ser bloqueado pelo YouTube. Desisti. Falei, pronto. Aliás, vocês precisam saber que quando a gente é bloqueado, cancelado, a gente se consola um no outro. Ah. Não é verdade? Manda mensagem da última vez que fui cancelada, bloqueada, eu liguei pra ele tava na Alemanha, com a irmã dele, tu lembra disso, estudando alemão. Estudando alemão. Quantos idiomas você fala, amigo? 5 e um pouco de alemão. 5 e um pouco de alemão. Pouco de alemão. Eu falei, o que você tá fazendo na Alemanha, Marmude? Estudando. Alemão. E eu aqui, a nossa, vida que incrível. acabando, e ele lá na Alemanha, aprendendo a falar alemão. Então, assim, é um cara genial de verdade. Tu sabe que eu sou sua fã aí, amigo. Mas vamos lá, o que te levou ao universo da sexualidade? Já vou perguntar aqui atrás. E aqui na frente, tu quer ir estudar o quê? Algo na área de saúde, e aí eu acho que você gosta muito, aí assim como eu da saúde mental e tal. Então vamos lá, psicólogo, não é isso? Sim, eu sou. De formação, os primeiros videozinhos de gravatinha borboleta, bem psicólogo. Bem psicólogo. Bem terapeuta. Bem terapeuta. O que aconteceu? Conta pra gente. O que me levou para o rumo da sexualidade? Não, o que te levou pra psicologia, a princípio? Então, eu nasci no Brasil e quando eu tinha 6 anos, eu fui pro Líbano. Porque meu pai era muito alcoólatra, perdeu o dinheiro dele, e aí ele tava ficando um pouco agressivo, e a minha mãe pegou todo mundo e foi pro Líbano, porque ela é libanesa. E assim eu cresci no Líbano, eu sempre tive muito incentivo para estudar. Porque, seu pai é ausente, você tem que estudar para ajudar a sua família. Então, recebia muito incentivo para estudar lá. E lá tem uma formação, uma educação básica muito boa. Então, você aprende vários idiomas, árabe, inglês, francês. E aí, eu sempre fui muito estudioso. Na escola ensina esses 3 idiomas? Na escola. E não é um curso, não é absurdo de caro. Então, depois minha mãe voltou ao Brasil, ela trabalhava aqui, vendia coxinha e pagava o colégio pra mim lá. E aí, eu sempre fui muito estudioso, nota alta e tal. E passei nas melhores universidades lá, mas era pago. Então, eu não tinha dinheiro pra pagar. Pedi ajuda do meu pai aqui, ele falou que queria abrir um novo... E ele bateu que quase quebra a mesa. Foi intenso aqui, viu? E que ele não podia me ajudar porque tava investindo no novo dele. É verdade, essa história é verdade. Aí eu descobri que no Brasil tem faculdade de graça. E lá no Líbano não tem? Tem, mas não é vista como boa, como a federal aqui.
né? Olha. E também é paga. Não existe. Peraí, não entendi. É pública, mas você paga. Como assim? Paga menos, mas você paga. Então, ao invés de pagar $20 mil, você paga o quê? 1.000, entendeu? É paga. É público-privada. É. Tá. É paga. Porque não tem muito imposto lá igual aqui, então você paga. E aí eu vim, não sabia falar português. Eu aprendi a falar. Tu voltou com que idade? 19. 19. Eu tinha Dos esquecido. 6 aos 19 lá. No Líbano, eu tinha esquecido o português, aprendi a fazer. Porque a falar. daí tua mãe não foi, então não tinha ninguém pra falar a língua nativa. Ela um foi, português, ela nativa foi, português. ficou até os meus 13 anos e voltou pro Brasil. Eu fiquei lá. Sem minha mãe, sem minhas irmãs, com a minha avó, só falava árabe e inglês. Tá. E aí eu vim com 19, porque eu falei, eu quero entrar na faculdade. E aí eu aprendi português, aprendi geografia, história do Brasil, que são coisas... Eu lembro que eu comprei um puzzle, uma quebra-cabeça, fui memorizando as capitais de todos os estados, né? Fui aprendendo. E aí, primeiro eu passei numa privada pro curso de publicidade. Aí meu pai deixou de pagar e me expulsaram da faculdade. Pai bacana Essa é esse, bom, né? né? Isso. E aí, Incentivador. aí eu passei na Federal pro curso de psicologia. Eu falei, pronto, agora os humilhados foram exaltados, né? Agora eu vou poder fazer. E aí eu fui muito feliz, sabe? Porque eu aproveitei, como fui muito... não conseguia o que eu queria, que é simplesmente fazer uma faculdade. Quando eu consegui, eu aproveitei tudo de oportunidade que ela te oferecia. Então, eu fui bolsista de iniciação científica vários anos, fazia palestra em escola, recebia R$400, mas aquilo era muito para mim, porque eu vim de uma realidade que não tem nenhum incentivo do governo para você estudar, né? Uhum. E aí, ganhei uma bolsa para estudar na Espanha, eu estudei espanhol na Espanha. Então, aproveitei todas as oportunidades. Caramba, Quem você incrível, conhece né? que é assim? Que incrível. Tudo que ia falava, tem isso, esse projeto, a gente paga ou é de graça, eu ia lá. E fazia. Parecia um esfomeado, assim, que entrou num lugar que tava dando comida Hunger de Games. graça, sabe? E aí, dentro da faculdade, você descobriu ou você percebeu que tinha uma tendência a trabalhar com a área da sexualidade ou foi... Então, Como que foi isso aí? No mesmo período que eu fazia faculdade de psicologia, meu pai, ele tinha um... Então, onde é que conecta a especialidade do pai Não, com a é do porque filho? o pai dele tinha De chamado verdade. Baco Street. Baco Street. E era numa época... Baco do rei do vinho. Isso, rei do vinho, mas é o rei do... o rei da... o rei da... Ai, adoro. Já tirou a jaqueta, Já o tirou a negócio vai jaqueta. esquentar aqui. É Haja cinetada. cineta. Você quer as duas cinetas pra você? A gente vai fazer aqui, ó. E aí, era uma época que Porto Velho tava num processo de crescimento Assim, porque econômico. Você é de... Na verdade, eu nasci em Manaus, mas meu Tá. pai sempre foi assim. Abria uma boate, enjoava dela e ia pra outro estado. Aí calhou que eles estavam em Rondônia. Rondônia. Porto Velho, Tá. e aí ele tinha essa boate e estava num processo econômico, de crescimento econômico, porque estavam construindo 2 usinas. Então foi um monte de trabalhal pedreiro de todo lugar do Brasil. E aí ele ofereceu entretenimento para eles. Entretenimento cultural. Cultural. Isso. Cultural mesmo. Cultural. E aí eu ia lá. Às vezes eu ficava no bar, eu ia, né, beber, né? Que pelo menos se ele não pagava a pensão, eu falei, vou pegar a bebida de graça. E aí eu ia lá e eu comecei a conversar com as garotas de programa. Uhum. Então várias coisas começaram a me chamar a atenção. Inclusive. Isso ainda durante a faculdade ou já tinha concluído a faculdade? Não, ainda durante a faculdade. Eu tinha 20 anos, 19 anos, e aí eu conversava com elas, né? E aí algumas conversas foram me levando a ter um interesse em estudar sexologia. Aí eu vi que na faculdade não tinha muita coisa, então comecei a comprar muitos livros, ir para eventos. As pesquisas que eu fiz, tudo foi sobre relacionamento, alguma coisa relacionada à sexualidade. Né? Eu tinha muitas conversas bacanas com ela, sabe? Uma que me marcou muito foi quando eu recebi meu primeiro salário de professor de inglês. Também aqui, ó. Também os três nós aqui três, da mesa. caraca. Você foi professor Também, de inglês? CCA. Eu ganhei Mas o primeiro R$150. Era, meu emprego era R$6 a hora. Ah, Ganhava nossa! também mais ou menos isso aí. Eu ganhava 10. Eu Tava também melhor do ganhava- que eu. Eu tava. Melhor. Aí, É mesmo, eu ganhava 10 A a minha era hora. R$6 10. ter assinado. O meu era escravo.
Vai. Daí eu recebi meu primeiro salário, R$150. Aí tinha um espetinho de gato em frente da boate. Puxa o gatinho. Isso. E aí eu conversando com ela, todo feliz, eu falei... Tô tão feliz, hoje recebi o primeiro salário da minha vida. Tô rico. R$150. Ela falou pra mim assim, amigo, eu ganho isso num programa. Se for simples... Se for simples, porque se for completo, é 200. Aí eu fiquei, o que é simples e completo? O que é simples e o que é completo? Aí o simples... Simples é só penetração vaginal. Tá, o completo inclui o... Aí eu fiquei encucado. Porque eu sempre achei que a pepeca fosse mais valorizada. Porque toda a humanidade tem um... Até a barata. Todo mundo tem um cu, né? Mas apenas metade da humanidade... Esse adentro foi incrível. Até a barata! Mas aí, a pepeca... Só 50% da humanidade tem uma pepeca. É verdade. Então, na minha concepção de oferta e demanda e não sei o que, a pepeca teria que ser... Matematicamente falando, a pepeca tinha que ser... Tem 50% de pepecas no mundo. Exato. Tinha que ser mais valorizada. E a matemática, ele faz sentido. E aí eu fiquei encucado, por que pagava mais pra fazer anal? Mas aí também é aquela questão da referência. Porque lá no Líbano... que é outra cultura, a pepeca é ultra, hiper, super, mega valorizada por conta da virgindade. Talvez é isso, né? Ai, faz muito sentido, né? Amiga, tá na minha cabeça, nunca tinha pensado. Mas olha aí, ó, pagando anos de terapia, era só conversar comigo aqui, amiga. Mas aí o meu primeiro trabalho foi Por que Homens Gostam de Bunda. Boa! Que me fazem sempre esta pergunta e hoje eu não vou responder, ele vai responder tudo aqui. Por quê? Eu tenho a minha teoria, vamos ver se concorda com a então, dele. Aí nesse trabalho, nesse paper que eu escrevi, eu coloquei várias teorias, né? Então tem uma teoria da psicologia evolucionista, da teoria da evolução, de que antigamente as mulheres eram quadrúpedes. Então elas... Todo ser humano era quadrúpede. Todo ser humano era quadrúpede, né? E as mulheres também eram quadrúpedes, então quando elas ficavam no cio, ficava vermelhinho. Então o homem, a espécie macho, ele via na posição do traseiro, né? E aí quando ela virou bípede, continuou tendo isso. Isso é uma teoria, o livro se chama O Macaco Nu. O Macaco Nu. Do Desmond Morris. Isso tá nesse livro. Tá bom. Aí outras coisas é a questão do proibido. Sim. Que tudo que é proibido é mais desejado. Então, quando você… tipo, se eu falar assim, vou sair desse quarto aqui… E vocês podem pegar em tudo, menos nesse vaso aqui. Conhecemos uma história assim. E aí, todo mundo vai querer olhar isso. Então, tem essa história do proibido. Mas eu acho que também é um peso cultural muito, muito grande. Aqui no Brasil, a gente tem… essa fixação por bundas mesmo. O Mahmoud, ele tem uma coisa interessantíssima. Por que eu gosto muito do Mahmoud? Porque ele gosta de viajar mais que nós dois juntos. O negócio culturas. Quantos países você conhece, amigo? 56. Quantos países tem no mundo? Você sabe do lado aí? 196. Isso aí, ó. 196. Eu só parei porque eu cansei. Porque eu fui fazendo… parar só por cansar. Imagina, cansei de viajar. Eu cansei de conhecer o mundo. Eu falei, nossa, eu acho que eu tô precisando trabalhar um pouco. O Mahmoud, ele é a pessoa que eu mando mensagem pra ele. Falou, oi amigo, tudo bem? Tá em que lugar do mundo? Eu sempre pergunto assim, tá em que lugar do mundo? Ele, tô no Brasil, em São Paulo. Eu também aqui, ó. Vamos nos encontrar aqui, bora marcar um cafezinho. Aí, quando eu convidei ele pro podcast, foi exatamente assim. Eu falei, vai estar no Brasil, tal data, já tô marcando com antecedência aqui, amiga. Ele, claro, bora, tal. Então, 56. Então, ele gosta muito de viajar. É que eu acho muito legal aprender várias coisas. Culturas. Sim. Então, realmente, agora eu vou fazer uma pergunta cultural. Eu não viajei tanto quanto você. Outro dia, André soltou aqui. Quantos países você já conheceu? 36, eu acho. Nem Pronto. Naquele dia eu tinha olhado. Eu tô na casa dos 22 países. Quando eu fiz o reality… o cara lá Já ele na mesa
na cadeira verde lá, que eles levam a cadeira elétrica. Não é cadeira elétrica, não. Nas entrevistas finais, né? Aí o cara perguntou lá, qual o seu maior sonho da sua vida? Aí as pessoas geralmente falam, entrar no Big Brother, não sei o quê. Eu falei, eu gostaria de conhecer todos os países do mundo. Também. Uau. E aí ele falou assim, mas você tá abrindo mão de um programa de trabalho voluntário que eu tinha passado, que você vai viajar o mundo pra entrar no reality? Aí eu falei que eu prefiro entrar no reality, que ele vai me dar uma exposição, eu ganho dinheiro e viajo o mundo. Ele é muito isso. racional. Essa foi ele é a sua muito história. Eu ia lhe perguntar como é que você saiu da psicologia e se pode falar sobre isso e como foi para entrar no Big Brother Brasil, assim, e o quanto isso te trouxe de repercussão positiva e ou negativa para você enquanto pessoa e para você enquanto profissional. Opa. Então, eu sou uma pessoa muito cética, eu não acredito em milagres. Mas se tem um milagre que aconteceu na minha vida foi esse reality. Porque eu não tinha me inscrito, mas eu estava num momento da minha vida muito, 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 muito difícil. Que é um momento que eu tinha feito já 2 especializações, tinha me formado psicólogo, já era sexólogo, estava terminando o mestrado. E eu estava lá numa clínica atendendo a R$13 a consulta. Olha, dar aula de inglês era quase melhor do que atender como psicólogo. Porque eu já tinha anos de dando aula de inglês e eu comecei a dar só aula particular, eu recebia 75 aulas. Então eu dava aula de inglês para sustentar a minha profissão, que eu estudei anos para ser. Porque eu não estudei para ser professor de inglês. Eu simplesmente aprendi inglês no Líbano e eu falava bem. Então, quando eu fiz a seleção, passei e comecei a dar aula. Não foi aquele investimento de tempo e dinheiro como foi a sexologia. Então, eu estava extremamente frustrado, estava num relacionamento abusivo. E eu ainda, como eu sou criação libanesa, e eu sou o primeiro filho da família, eu sempre tive esse peso de que eu tenho que cuidar da minha mãe, eu tenho que cuidar dos meus pais e sustentar eles. Lá é cultural. É muito cultural que o primeiro filho, homem principalmente, que ele é o responsável pela família. Então, eu sempre tive a responsabilidade de que eu tenho que comprar uma casa para minha mãe. E aí, eu falava, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Ganhando R$13 a consulta. E aí, do nada, num dia que eu tava esperando um paciente pra ganhar R$13, que inclusive ele faltou, esse paciente, e eu não recebi os meus R$13. Ele é ótimo. Toca o telefone, e aí era o DDD 21. Aí eu atendi. Rio de Janeiro, 21. Era estavam fazendo a seleção do Big Brother lá em Porto Velho. Quem te inscreveu? Quem que foi que não chegou sei. Seu número? Aí eu conheci 2 histórias. Tem uma história que fala que foi uma repórter que tinha me entrevistado uma vez, quando eu fazia teatro. E ela falou que eu era sexólogo, que eu dava várias entrevistas, então ela me indicou. E tem também uma outra história que eu tinha feito um barraco Eu fui numa boate com meu ex-namorado, que já tinha me traído, né? E nessa boate eu falei, não, vamos pra boate. Eu levei meu ex-namorado, levei minha irmã, levei minhas 2 irmãs, minha mãe, que eu falei, não quero mostrar pra sociedade que nós somos muçulmanos, né? Minha família é muçulmana e aceita a sexualidade do filho. Então, levei todo mundo. E aí, ele começou a me dar muita bebida, né? Eu sei que eu tive uma crise de ciúme lá, por causa de alguma coisa que ele fez. Deixa eu contar a história direito. Claro que eu deixo! Vai. Tá medindo, vai ver. É inédita essa história, porque a gente tem um momento ineditismo. Vai, amigo, desabafa seu coração. O que acontece? Conta. Se você não quiser, depois a gente conta aqui. Não me deixa angustiada. A gente bota uma estágio, bota um negócio, vai, conta. Não, vai, conta tudo. Tava lá com o namorado. Eu tive que viajar a trabalho uma vez. E aí, esse ex-namorado, ele simplesmente me traiu com meus 2 melhores amigos. Desculpa, rindo com respeito. Meu Deus, essas amizades aí a gente não tá querendo na vida. Ele fazia suruba com eles, quando fazia um grupo no WhatsApp. Aí, quando eu viajava, ele baixava o grupo. Quando eu voltava, apagava. Eu comecei a desconfiar.
Por várias razões, porque homem é... Homem é burro, fala a verdade. Isso, eu queria falar isso. Desculpa, falei Sabe aí. o que aconteceu? aconteceu? Mulher deixa rastro. Mulher Deixa não deixa. rastro, Homem mas ele deixa foi rastro. muito Mulher burro. FBI. Mulher, rapaz. Não que eu seja mulher, mas eu... né? E aí, eu Tu vim... captou aqui no ar, aqui, Aham. amigo. Eu vim pra São Paulo porque eu tinha um trabalho aqui, né? Eu tava... Eu vim visitar... Já tinha comprado essa passagem antes de começar o namoro. E eu vim ver meus amigos do curso de sexologia que eu fiz. Tá. E eu ainda fui num sex shop aqui. Uhum. Comprei um monte de coisa. Pra De usar brinquedinhos com pra boy. usar com ele. Mandei mensagem, ele falou, eu quero uma jockstrap branca. Compra isso, compra isso. Eu não tinha muito dinheiro. Deu R$600, parcelei 5 vezes no cartão. E aí, eu cheguei lá. Vou levar pra Rondônia. já, Levei isso pra aí. Rondônia e tal. E na outra semana, eu tinha que viajar de novo. Pra dar uma palestra. É só 2 dias. E aí, eu falei, meu Deus, Mahmoud, você é muito desconfiado, né? Porque, né, eu tive um pai ausente. É muito fácil eu ficar desconfiado. Então, o que eu fiz? Eu guardei esses brinquedinhos numa necessaire e guardei ela no último estante. Na estante. Na estante, assim, toda escondida, assim, pra ele não ninguém ver. tocar e eu não ficar desconfiado. Tá. Aí, quando eu voltei de Tô viagem, imaginando a história. a primeira... Porque a pessoa é metódica. Só pra você. Ele com certeza decorou a ordem, a posição que ele guardou. Não, pior que Eu não foi teria isso. Eu voltei lá e aí não tava... Eu voltei, olhei lá, a necessaire não tava lá. Não tava lá. Mais óbvio ainda. Aham, ele levou pra casa dele. Aí eu cheguei na casa dele, ela tava espelhada na cama. Ele disse, ai, minha mãe... Minha mãe veio. Jogou a mãe. Homem é o quê? Burro! Minha mãe tava mexendo nele. Você tá contando as camisinhas? Você tá desconfiando de mim? Ele falou. É porque você tá trazendo suas inseguranças com seu pai. Não sei o quê, Aí, eu olhei o celular dele. Bem tóxico daquele que reverte Não, a mas é que situação. ele queria olhar o meu celular. Aham. E aí, a gente teve um acordo de que a gente podia olhar o celular Só um no do outro. E aí, ele tinha várias mensagens de homens que ele não apagava. Mas tinha mensagem desse amigo Que ele apagava. que ele apagava. Aí, ó, desconfiei. Aí, como ele não me falava, eu mandei mensagem pra esse amigo. Olha. Então, ele me contou tudo, me deu os prints que eu precisava. E eu fui lá, comprei uma caixa, botei todos os presentes que ele me dava. Porque ele era um ex-romântico, postava frases de amor todo dia nas redes sociais. Olha, Com foto minha, me dava gente. presente, fazia música pra mim. Só gostava de um chifrinho. E aí eu botei todos os presentes, as conversas e levou pra entreguei esse- de presente. Nessa Nessa festa? festa com sua mãe, irmã? Não, eu levei pra ele. não, Isso é o começo Nós da pensamos história. a mesma É, coisa a gente aqui. pensou igual. Isso. Aí eu terminei com ele, mas eu era um idiota. E aí eu voltei pra ele. Tá, Aí a gente combinou de ter um relacionamento aberto. tá. Aí nesse dia que eu fui pra boate, ele tava me dando bebida. E aí eu falei pra ele, nossa, aquele rapaz é bonito, né? A gente poderia chamar ele. Aí ele falou bem assim pra mim. Não, ele não vai querer ficar com você porque você é muito afeminado. Eu já fiquei com ele. Aí eu tava bebendo e tal, larguei pra lá. Aí daqui a pouco eu vejo ele sentado do lado desse rapaz e os 2 namorados do rapaz. Que o namorado. Muita informação É, aqui, gente, é mas muita eu também não gente tô- aqui. O namorado. 5, já virou 5. O namorado. Os Esse. 2 namorados do cara, esse seu ex, e tu olhando o rolê todo aqui. Isso, Pronto, porque entendi. esse cara, ele tava num relacionamento de poliamor com esses Tá dois. bom, tudo bem. Isso. Tava Aí num ele foi trisal ali. sentar justo do lado dele. Do lado dele aqui. Aí eu fui lá, já tava bêbado, né? Aham. Eu falei, vem pra cá, por favor. Aí ele, não, tô aqui conversando com os meus amigos. Aí eu falei, vem pra cá. Não, vou ficar aqui. Aí eu tava com um copo de vodka e taquei nele. E a minha mãe olhando. E foi parar no reality. E a assim. Isso. Cis Aí, foi aí entrar o no olheiro, Big Brother dizem que Brasil. o olheiro tava lá. Ah, tinha olheiro. O olheiro tava lá. E aí, depois foi um barraco, porque ele queria que eu pedisse desculpa. Eu falei, olha, eu não quero pedir desculpa, não tô arrependido, mas tô pedindo desculpa porque ele mandou. Aí ele ficou mais puto. E a minha irmã pedindo Uber pra gente ir, porque, né, uma grande desgraça, uma grande vergonha. Pra família. Aham. Mas hoje eu tô mais seguro, não faço mais essas coisas. Não, gente. tá terapeutizado. Estou terapeutizado.
Então foi assim que ele foi assim parar que você no entrou, reality. por um lado ou por outro, você entrou lá. Por sorte. Sorte. E aí você acha que depois que você entrou ali no reality, isso teve um impacto positivo Claro, na tua carreira de claro, visibilidade e você claro. conseguiu monetizar isso dentro da psicologia ou mais como figura pública? Dentro da sexologia, né? Tá. Eu nunca gostei de fazer publi. Sempre achei muito estranho eu pegar, assim, uma pílula de não sei o que que eu queria. Mas aí é porque as pessoas acham que basta você ter muito seguidor. E não é suficiente. Você tem que ter o seguidor que quer o que você oferece. Claro. Então, E saber oferecer. Exato. A visibilidade e a estratégia, né? Então, eu tinha muito seguidor, mas esses seguidores mandavam... Ai, nossa, eu era muito sua fã no programa. Como tá a Ana Clara, Gleice? Manda um beijo, né? Então, era muito sobre o reality. E aí, eu fui construindo essa autoridade na sexologia. Mas eu fui construindo ela de um jeito que hoje em dia eu olho e falo, meu Deus... Ficou muito diferente da minha... Porque quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou muito diferente daquilo que eu... Você criou um personagem. Criei um personagem. Pra trazer. Mas você acha que a forma, eu vou dizer assim, escrachada que você levou a sexualidade, isso também não aproximou mais as pessoas? E teve uma parte possível de você quebrar um mito? Claro. É porque eu era do sexualidade? mundo acadêmico, eu era extremamente sério. Tanto que eu não mestre em psicologia. eu não falava nem ereção, falava tumescência peniana, tá, gente? Olha só. Eu era muito chato. E aí... Mas aí eu fui pro outro 80. Hoje eu tô buscando o equilíbrio, sabe? Eu sei. É o equilíbrio. Eu sei. Fui pra um outro extremo, assim, tipo... E aí, qual foi o motivo que você foi pro outro extremo? Era pra você pegar um mercado que ainda não existia, falar de uma forma que ninguém falava? Então, quando eu caí de paraquedas no YouTube, nas redes sociais, não foi Isso uma foi construção. Que ano? Foi 2018. 18. Aí eu comecei a fazer muita collab. E aí, nessas collabs, a maioria, as pessoas me podavam. Tipo, ai, não, isso tá muito chato, muito técnico. Isso não chama atenção na internet. Você tem que ser mais engraçado, não sei o quê. Uma das poucas pessoas que me deixaram tranquilo, além da Kátia, foi a Fernanda Souza. Que esse podcast, eu olho ele e falo... não era um podcast, era uma collab, essa entrevista. Eu falo, meu Deus, ela deixou eu ser autenticamente eu. Mas muitas outras pessoas que eu fiz as collabs falavam, ai, tá muito chato, por isso você não ganhou o BBB. Essa introdução tá muito longa. Então eu fui me moldando e fui criando e fui vendo que, tipo, quem chamava atenção naquela época, a maioria das pessoas que estavam grandes na internet eram perfis de humoristas. A gente não via muitas pessoas famosas na internet que não ia pelo perfil de humor. Hoje em dia eu vejo que tem muita gente que faz um entretenimento, um infotenimento e não vai por essa via de humor. E eu falei, eu quero tentar. Tá tentando já? Tô tentando. E aí, tá dando certo? Ai, tá difícil. Tá difícil. É porque você tá desconstruindo um outro personagem que você cresceu por ele. Aí uma né? coisa que me ajudou isso, foi separar perfis, né? Por isso que eu quis trazer o Marmude. Porque o Marmude, ele é um cara... E, cara, eu conheço o Marmude. E ele é extremamente inteligente. Extremamente inteligente. Ele é de uma inteligência, de uma cultura, de uma diversidade cultural, de uma visão, de uma amplidão de vista. Mas não, é aquilo aí. Todo mundo só foca no... Vamos desconstruir. E aí o que foi assim, Falei, não, eu vou mudar. É que eu tava na rua com o meu videomaker, aí passou uma mulher. O hétero de estimação. Eu tava com ele semana passada. O Gustavo. Isso, Gustavo. Isso. E aí ele passou uma mulher na rua e essa mulher começou a rir. Aí ele falou, nossa, que engraçado, né? As pessoas passam na rua, olham você e começam a rir, porque lembra dos vídeos. Aí eu falei, meu Deus, não é assim que eu quero ser lembrado. Conhece alguém assim? Menina, nessa mesa tem um caso bem parecido com esse. Por que criamos o podcast DR Boa? Exatamente pra isso, amigo. Porque eu quero desvencilhar a minha imagem unicamente da sexualidade. E mostrar pras pessoas aquela Kátia que você conhece, que o André conhece aí, que sabe falar e navegar sobre diversos outros assuntos. Então, eu tô muito nessa neura e é muito interessante porque quando você é um expert de outras áreas, as pessoas falam com você de outros assuntos. Então, eu acompanho muitos experts que abrem caixinha de pergunta e as pessoas perguntam de várias coisas. Verdade. Agora, se alguém parar a gente, vai direto pro...
Vai pra tudo isso daí É mesmo. só isso, entende? Tanto é que se a gente quiser perguntas de outros assuntos, a gente tem que especificar antes. Façam perguntas sobre carreira hoje. Não e aí vai. não é tipo que a gente é sexo negativo ou não acha o assunto importante. É porque, né, a vida não é feita só disso. Só disso. E é uma coisa interessante, eu acho, olhando para vocês dois, que vocês são dois grandes comunicadores, vocês desmistificaram a sexualidade de uma forma leve, de uma forma divertida, usaram o humor para trazer essas informações de qualidade, ou seja, vocês pegaram o conteúdo técnico científico e transformaram isso em informação acessível à população, que não tem o entendimento da sexualidade, né, de forma geral, mas foram rotulados como pessoas que seriam, sexualidade escrachada. E eu tô achando muito interessante porque, assim, para aquele momento fez muito sentido e foi muito bom. E é muito bacana ver esse novo movimento, que é um movimento de maturidade natural da vida. Vocês não são as mesmas pessoas que vocês eram há 10 anos, quando começaram com isso. E não desmerece quem vocês foram e os movimentos que vocês fizeram, mas agora essas duas pessoas são pessoas que são iguais, mas que estão em um outro momento da vida, em outro momento de evolução, e querem e podem navegar sobre esse mesmo tema ou qualquer outro tema, sem a forma caricata que vocês usaram naquele momento para traduzir um assunto difícil de uma forma fácil. Então, assim, é bonito ver na perspectiva de telespectador, como vocês conseguem, estão conseguindo, né? Você nesse novo formato, Kátia, aqui no Derribou e nas outras coisas que ela vem fazendo, desconstruir uma imagem que às vezes quem está vendo e que conheceu por esse vídeo, por esse assunto, consiga ver também que não é só aqui, é isso. E tem uma amplitude muito maior de conhecimento que vocês podem trazer para a mesa e enriquecer o conhecimento de vocês. Maravilhoso, maravilhoso. Nós, seres humanos, somos feitos de várias identidades, né? Então, eu não sou apenas sexólogo. A Kátia não é apenas sexóloga e fisioterapeuta, né? Sim. Então, eu sou sexólogo, eu sou libanês, eu sou brasileiro, eu sou várias identidades. E aí, conforme o contexto, aquilo vai ficar mais... uma dessas identidades vai ficar mais evidente. E eu sempre me irritei quando as pessoas tentam me reduzir a apenas uma das minhas identidades. Como se eu fosse só aquilo. Legal, Tá entendendo o que a gente Como se eu, tipo assim... Ai, você não... você se incomoda de falar quando te falam que você é ex-BBB? Eu falo, não. Eu tenho muito orgulho de ter participado do programa. Claro. Eu me incomodo quando me reduzem a apenas ex-BBB. Eu me incomodo quando me reduzem a apenas gay, quando me reduzem apenas a sexólogo. Porque eu sou muitas coisas. Claro. Eu sou Plural. marmude. Isso foi uma coisa que eu falei na entrevista. Eu falei na entrevista do reality, eu lembro como se fosse hoje. Eu vi o brilho no olho da jornalista, porque quando eu fui separado... eu nem sei se eu podia falar disso, mas eu vou falar. Já passou faz tempo. No processo da seleção, me separaram... Mais um momento ineditismo. Mais um. me separaram no final, separaram 3 pessoas que eu acho que chamam mais a atenção deles, né? Então era um loiro alto, de 2 metros, olhos verdes, que todas as mulheres estavam olhando pra ele. E era nada menos, nada mais que a Miss Rondônia. Então eu tava assim, um careca de óculos, gravata borboleta de 1,70 m, entre 2 gigantes assim. Aí me deu uma crise de autoestima, eu falei, não, me recuso. Então eu cheguei lá, tirei os sapatos, abri a matraca e não calei mais. Mas nesse meia hora que eu falei que eu quero ser visto como o Mahmoud, não como o gay que participou da edição, porque muitas vezes, quando a gente faz parte de uma minoria sexual, a gente é reduzido só àquela identidade. Estereotipado. Isso, e não é que eu não tenho orgulho de ser gay, mas é porque eu não sou apenas gay. Eu sou gay, libanês, sexólogo, eu tenho TDAH, eu sou filho, eu sou pai de gato. Então eu sou várias coisas. 8 gatos. 8 gatos! Isso é muito interessante. Eu Tentar. amo ele, cara, de verdade. E ela fala tão bem de você o tempo inteiro. eu adoro. Porque, cara, eu me identifico muito com a história do Mahmoud. Muito com a jornada. A gente tem as mesmas características, temos várias semelhanças aí. E é isso, é o reducionista, né? A pessoa reduz a gente apenas àquela pessoa que fala de sexualidade. E não, cara, a gente tem tanta coisa para poder contribuir. Exato. Então, vamos falar disso, mas vamos falar de que mais? De que mais Exatamente que a gente vai isso. falar?
Cara, eu adoro conversar com o Mahmoud de viagem, de lugares, de culturas. Eu sempre pergunto, amigo, tu tá por onde? O que tu tá... E assim, ele vai do Atacama até... Olha, ele vai... Seychelles. Eu tenho vontade de conhecer Seychelles. Não sei nem pra que lado fica Seychelles. Por conta de Mahmoud. É na África. Na África. Olha que sensacional. Não, Kátia também tá falando, mas ela faz umas viagens também Eu assim. nunca gostei de ir pra um país, pra lugares hypados, que todo mundo vai, tipo Maldivas. Todo mundo quer ir pras Maldivas. Pronto, Seychelles. Fui, não gostei. Seychelles. Ilha, assim, bonita. Azerbaijão, eu fui lá, entendeu? Essas coisas, assim. E é bom. E quais foram os insights que essas viagens e conhecer pessoas diferentes, povos diferentes, culturas diferentes, trouxeram pra tua vida que você acha que pode impactar quem tá nos assistindo? Sabe como a minha família chegou no Brasil? Meu pai e minha mãe. Entre 75 e 90, teve uma guerra civil no Líbano, que despedaçou o país. Era uma guerra entre muçulmanos e cristãos. Já tinha um parente lá no Amazonas, que tinha saído de lá na década de 50. Minha avó tinha 2 irmãos aqui. Ela não queria que os filhos homens fossem para as guerras de milícia na rua. Ela pegou, mandou todo mundo. Então, eles saíram de Beirute, foram para lá no Amazonas. E assim a minha família veio pra cá. Vieram meio refugiados. Refugiados da guerra, porque é uma guerra causada pelo extremismo religioso e pelas pessoas, pelo fanatismo e pelo sectarianismo. Então, uma coisa assim que pra mim é extremismo e fanatismo e preconceito religioso, assim. É uma coisa que me mexe muito por causa da história da minha vida. Claro. E aí, quando eu voltei pro Líbano, eu cresci no Líbano pós-guerra. Que é o Líbano que não queria repetir a guerra, mas que também continuava essa coisa de sectarianismo entre as religiões. Então, é muito comum entre os libaneses tentar saber que religião é o outro. O que é um sectarianismo? Sectarianismo é por causa das seitas religiosas. Então, é quando uma seita religiosa discrimina a outra. E também tem o sectarianismo político. Por exemplo, lá no Líbano, quando terminou a guerra, eles fizeram um acordo que o presidente do país, ele tem que ser necessariamente cristão marronita, o primeiro-ministro sunita, muçulmano sunita, e o dos deputados tem que ser xiita, e os deputados têm que ser 64 cristãos, 64 muçulmanos. Então, é um negócio tão forte, a coisa da religião e do preconceito e desse sectarianismo, que é dividir a política de acordo com as religiões, que eu tava de saco cheio quando eu vim pro Brasil. Então, lá pelo final dessa minha saga de viagens, eu viajei o mundo para conhecer as diferentes religiões. Que legal. Uau. Então, eu fui pra Índia conhecer o hinduísmo, o sikhismo, eu fui pro Butão conhecer o budismo, fui lá em Jerusalém conhecer mais sobre o judaísmo. Então, eu sou agnóstico, ateu, porque eu peguei bode da minha religião por causa desse contexto histórico porque, assim, por mais que eu tenha muito orgulho de ser brasileiro, a minha família do Líbano é espalhada pelo mundo. Então, a gente se sente como se fosse disperso no mundo. E eu tenho a sensação que eu tô sempre fora do lugar. Então, no Brasil, eu me sinto mais libanês. No Líbano, eu me sinto mais brasileiro. E eu nunca tô satisfeito. Parece que eu sempre tô desencaixado. E isso foi por causa do extremismo religioso. Então, as minhas viagens eram justamente para, muitas vezes, conhecer as religiões. Então, as pessoas vão pra praia, eu vou conhecer igreja, sinagoga. Adoro. Que incrível. Cara, eu adoro. E aí, por exemplo, eu fui pra Croácia e aí fui pra Dubrovnik. E aí ele fez essa mesma viagem com uma guia. Então a gente troca guias. Guia, indicação de guia. Foi a Pri, estiver ouvindo a gente aí. Eu disse, nossa, mas eu passei aqui, viajei tudo aqui com o Mahmoud. Falei, então agora estamos juntos aí. A gente mandou foto. Dubrovnik é lindo. Dubrovnik é maravilhoso. É onde foi o... Como é que é o nome daquela Game of série? Thrones. Game of Thrones. Tá. E eu nunca tinha assistido Game of Thrones ali. E todo mundo só fala disso. Não, vou ter que assistir, né? Vim aqui agora, eu vou ter que assistir. Ainda não assisti. Mas essa questão cultural e religiosa que você tem, eu tive essa mesma sensação quando eu comecei a viajar. E viajar é muito bom porque a gente vai além. Sabe qual foi a maior sensação que viajar me trouxe? A insignificância que a gente tem diante da vida. Sim. Cara, porque a gente se acha a última Coca-Cola do deserto, a última gota d'água do poço sagrado, é o que a gente acha que a gente é. E aí eu lembro que a primeira vez que eu fui para
Maldivas, que eu fui para um lugar que era o lugar mais longe da minha vida que eu tinha ido até então. Eu estava em outra condição de vida ali. E só tem 3 anos. Mas muito viaja há muito tempo. Eu não. Comecei agora faz 3 anos, faz pouco tempo. Mas quero alcançá-lo. Ultrapassar aí esses 56 países viajados. E aí eu lembro que eu entrei no avião da Emirates e aí fiquei procurando a língua português. E não tinha português. E assim, eu não falo, não sei porque lá... É árabe. É árabe. Então é um monte de palitinho, desenhadinho. Eu falei, gente, eu não consigo nem ler o cardápio. Por conta dos paus, dos hieroglifos ali, assim, das letras. Eu falei, gente, eu falei, não, português. Onde é que tem português? E aí eu achei português. Sabe aonde? Tinha uma aba escrito assim, ó. The rest of the world. Falei, caraca, os malucos acham que a gente é o resto do mundo. The rest of the world. Como assim? Nós somos o 5º maior país do mundo. E o cara tá me chamando de resto do mundo. Aquilo me causou um certo incômodo. Mas, por outro lado, eu achei aquilo tão interessante, porque nunca tinha viajado tão longe. Aí você vai indo no avião e ele vai te mostrando a rota por onde você tá passando. Atravessamos o Atlântico. Aí chega no Atlântico, você atravessa diversos países sobre a África. Depois você chega ali na pontinha do Oriente. E eu falei, cara, como o mundo é grande. Cara, eu sou o resto do mundo mesmo. E às vezes eu fico achando que o meu problema é o maior problema do mundo. E aí eu quero ocupar Deus, Jesus, os santos, todos os anjos dispõem com o meu problema. E tem tanta gente passando por tantas outras coisas. Então, o viajar, o ir para fora, o conhecer culturas diferentes, ele me traz essa perspectiva do quão grandioso é esse planeta Terra, de quantas culturas, de quantas coisas diferentes existem e do quanto a gente ainda pode alcançar e aprender com todo mundo que vai passando por aqui. Então, a viagem para mim é isso. É muito incrível. Nossa, a gente aprende muita coisa viajando mesmo. Sabores diferentes. Eu faço turismo, como que eu falo? Gastronômico, com certeza. Nossa. E tem, porque qual é o grande problema? Tem algumas pessoas, e é um comportamento muito brasileiro, né? Ocidentalizado, de repetir o que faz no Brasil quando vai para fora. Tipo, vou para os Estados Unidos. A mesma coisa, para fazer compra, para assistir, isso aqui, para comer McDonald's. E isso é interessante. Kátia faz muito isso. Eu vejo, ela tem umas viagens esquisitíssimas, incríveis. Dona Sabrina boa aí na minha vida. Para lugares. Laos. Todo Laos olhando as crianças agora, dando arroz, 4h30 da manhã. Eu digo, oi, Kátia. 10 horas para trabalhar não dá, mas para dar comidinha pro arroz no Laos, ela acorda? Conta, amiga. Bora ver eu vi lá. Os monges, né? Coisa os mais monges linda. budistas. Coisa mais linda aquilo ali. Olha, sério, quando eu voltei, 2 lugares que me impactaram muito. A Turquia, porque eu tive acesso à cultura muçulmana, então eu nunca tinha ido numa mesquita. É a Hagia Sophia, né? Ela era uma igreja que transformaram para mesquita. Foi uma mesquita que transformaram em igreja, que virou ser mesquita. E eu acho que agora eles estão lá como Cara, é assim, ó. Demais. É lindo. É simplesmente lindo. É muito além do que a gente... Então, assim, você estar num lugar e toca aquele sino, o canto, todo ali. Mundo para. Eu acho isso culturalmente... Falei, cara, nós não tem isso daqui não, ó. Tipo, não, se você estiver andando, o cara fecha a loja, abre a loja, ele vai fazer a oração dele 5 vezes por dia. E assim, aí você dá o tempo da pessoa ali, ó. Não adianta perguntar, não adianta nada. Foi sensacional. Eu lembro que nessa viagem, os guias, né? A gente pegava os guias e falava assim, não, porque Constantino isso e Constantinopla do não sei o quê, e os otomanos. Aí eu teve, no segundo dia da viagem, eu falei, moço, vem cá, ó. Deixa eu falar um negócio aqui com você aqui, ó. Quem que é otomano, moço? Quem que é Constantino? Eu só conheço dos jesuítas. Eu só conheço dos jesuítas pra frente. Eu só tenho 500 anos de idade. Me ajuda aqui que eu tô perdida nesse rolê. Então, você conhecer os antigos turcos eram os otomanos. Milenares. Com 5.000 anos de história. Aí a gente aqui com o nosso umbigo de 500 anos de idade quer mandar nos outros. E quando eu fui ao Vietnã, né? Porque lá o Vietnã e o Camboja, eles são budistas. Então, é totalmente diferente dos cristãos, dos muçulmanos. Então, assim, essa riqueza
cultural, de você saber que nesse mesmo nosso planeta Terra existem percepções diferentes. Visões diferentes de mundo, né? Visões diferentes. E às vezes a gente quer estar certo porque tá certo. Nossa, então assim, viajar pra mim é isso. É incrível. Eu acho que é a melhor coisa que existe, viajar o mundo. Além de culturas diferentes, lugares diferentes, assim, se você pudesse voltar em algum lugar, eu sei que você não é de repetir lugares, mas que lugar você indicaria pra gente conhecer aí? Eu já repeti Praga várias vezes, 3 vezes, Praga. na República Tcheca. Praga, Budapeste. República onde? A gente tinha que ir para onde? Amei. Na Tcheca. Na Tcheca, República Tcheca, amei. Mas Mahmoud, eu me identifico muito com a Alemanha, com Berlim especificamente. Eu acho uma cidade, se eu pudesse, eu moraria lá. Mas europeu paga muito imposto. Não sei se eu quero pagar tanto de imposto, não tô disposto. Por quê? Por que Berlim? Cara, é porque eu acho que ela tem, primeiro, muita história. Eu sou muito apaixonado por história. Tem muita festa underground. E a galera é muito cosmopolita. Então tem gente de vários lugares do mundo, mas que engrenam bem, que socializam bem. Eu acho que ela tem um ar muito legal. E foi uma cidade que sofreu muito na história. Sim. Então, Berlim eu acho fantástico. E é muito diferente do resto da Europa, que é prédio velho, Rio, porque ela foi destruída, né? Então, eu adoro lá. Não conheço. Mas assim, eu adoro Peru também. Ai, amei. Peru, Machu Picchu. A sua foto do WhatsApp é você fazendo um tour lá no Costa Rica. Peru. Não, essa é na Costa Rica. Costa Rica. Achei que eu fiquei bonito nessa foto, por isso. E... aquele hotel que você ficou no Peru, gente. Isso. A gente escalou a montanha. É um hotel que fica na montanha. Você tem que escalar a montanha pra dormir. Sério? Maravilhoso. Levei minha mãe, a única que teve coragem de ir comigo. Mahmoud, você sendo um cara que gosta de estudar, teve algum livro que você leu e que, esse aqui deu uma girada de chave assim na sua vida? Tem. Um que eu li 2 semanas atrás e que já tô indicando pra todo mundo. Se chama Sociedade do Cansaço. Sociedade do Cansaço. Eu tava à noite olhando o meu Kindle, que eu tenho aquele Kindle Unlimited. Eu não vou lembrar o nome do autor, porque ele é coreano. Eu acho que é Byung-Chul Han. Mas a gente procura. Tá, também não vou conseguir anotar esse nome. Sociedade do Cansaço. Sociedade do Cansaço. Eu vi que ele tem 14 mil avaliações, esse livro, e tava com a nota 4.8. Eu falei, meu Deus. Chamou a atenção e o que é que mudou? É porque ele descreve minha realidade, esse livro. Então ele fala... Assim? Ele fala muito do trabalho hoje em dia, que hoje em dia, principalmente a gente que trabalha online no mundo digital, existe muita dificuldade de separar o que é pessoal do que é profissional. Então, existe muito essa pressão de que você tem que mostrar a sua vida, porque mostrar a sua vida, mesmo ela pessoal, isso vai engajar. E engajando, você vai vender mais. Isso faz com que a gente não separe o que é pessoal do que é profissional. E parece que a gente nunca sai do escritório. Então, eu tenho a sensação, por exemplo, que desde que eu saí do BBB, eu tô no meu escritório. Eu nunca saí dele. E teve uma época, principalmente na pandemia, que eu levava muito a sério. Então, eu tava numa mesa de bar, eu ficava respondendo comentários das seguidoras. É verdade. Eu saía com ele e falava, amigo, eu tô aqui. Ele só um minutinho. Eu falei, amigo, eu tô aqui. Tô aqui. Vamos aqui. Vamos só jantar na Tem que criar relacionamento pra vender, não sei o quê, tá. Então, eu era desse. E aí, essa não separação do que é profissional e o pessoal gera um esgotamento. Sim. Porque a gente precisa do ócio pra ter criatividade. Claro. E outra coisa que ele também... Precisa do ócio para ter criatividade. Claro. Outra coisa que ele fala é que o excesso da positividade hoje em dia, e o foco na sociedade do desempenho, ela gerou esse esgotamento. O que eu quero dizer com excesso de positividade? Nas redes sociais, por exemplo, é sempre as pessoas felizes, ricas, fazendo sucesso. Isso. Você abre a internet 8 da manhã pra ler as mensagens, né? Ver se alguém tem uma dúvida de suporte. Aí já tem um cara lá que fez 3 milhões em 1 minuto, com a Porsche dele, que já malhou, deu comida pro cachorro.
sucesso e falando que você é um fracassado, que tá acordando só às 8. Que tá acordando só às 8, né? E que ele tava trabalhando enquanto dorme. E aí, existe essa separação entre emoções, sentimentos bons e sentimentos ruins. E que sentimentos bons é você sempre estar motivado. Acordar às 8, você não pode reclamar. Você tem que estar sempre motivado para trabalhar e ter mais resultados. E aí você não pode reclamar, você não pode falar, hoje eu tô triste, hoje eu tô desmotivado, hoje Cansada. eu não quero trabalhar, cansei. E aí o fato de você ter sempre que mostrar que positividade gera o esgotamento, porque os sentimentos que eles taxam como ruins, que é o cansaço, a desmotivação, a tristeza, a ansiedade, elas existem por algum motivo. Claro. Por isso, Divertidamente é o filme mais vendido hoje em dia. Maior bilheteria Da história. Da história. E aí, essa é a principal mensagem do de filme. Lançamento. Eu acho que, na verdade, ele não fez a maior bilheteria. Foi o segundo maior bilheteria de lançamento. Eu acho que ele perdeu só pra Titanic. Não, ninguém vai barrar o Titanic. Não, em bilheteria de lançamento ali. Mas eu cheguei a ler esse dado. Mas agora já deve ter batido aí. Mas é um filme... Incrível. Cara, é sensacional. Sensacional o Divertidamente. E aquilo ali, né? A ansiedade é a gente todinha, né? É parte da cara. E o grande problema é esse, é que as pessoas estão o tempo inteiro querendo... Eu não sou muito dos extremos, da positividade tóxica. Eu acho que ser positivo é uma atitude mental. Sim. Mas acreditar que não existe tristeza, que não existe angústia, que não existe depressão, que não existe ansiedade, que tudo é lindo e maravilhoso, isso limita muito e superficializa o que a gente realmente sente, né? E aí, a grande sacada pra mim do livro, além de tudo isso, foi ele falar que... Por exemplo, o que me levou a trabalhar e encantar no mundo digital é que me prometeram uma liberdade. Liberdade de... Vou chegar... preso na vida. Liberdade de tempo, liberdade de não sei o quê. Financeira, papapá. Então eu fiquei encantado com isso. Ele fala que não existe liberdade se você tem que postar sua vida todos os dias. É a maior prisão. Exato. Então, e foi isso que me levou a esse processo que eu tô vivendo agora, né? E uma vez eu escutei essa mesma referência em um evento que eu fui, participei de uma palestra no digital, e aí a pessoa falou bem assim, cara, a gente que é produtor de conteúdo, até quando a gente tá de férias, a gente tá trabalhando. Às vezes é quando mais trabalha, porque tem que gerar conteúdo fez tanto sentido aquilo, eu falei, quer dizer, não tira férias, sumir, desaparecer, sabe? É isso mesmo. Eu tô de férias, tá? Eu, André, tô de férias aqui. Que férias tô trabalhando. Tô nas minhas férias, trabalhando. É isso. Então esse vídeo, realidade. Legal, esse livro é Sociedade muito legal, do Cansaço, muito. fica Sociedade do pra Cansaço. vocês que estão nos assistindo. Pois olha, já tá aqui anotadíssimo aí pra poder... E não é grande, é 80 páginas. Nossa, é do voo, leitura de o do bordo. voo. Eu li em uma noite, porque eu fiquei, meu Deus, esse tá descrevendo a minha vida. E eu acho que tá descrevendo a vida de quase todos nós que estamos dentro dessa bolha. Porque assim, só existem dois tipos de pessoas hoje em dia, as que produzem conteúdo e as que consomem conteúdo. Então, todo mundo, ou você está focado em consumir o conteúdo que alguém está produzindo, e isso também te gera um esgotamento de achar que sua vida é sempre pior. Exato. Todo mundo enxerga o que o outro quer mostrar e não o que realmente acontece. Exato. A gente aqui no DR Boa, a gente traz aqui pra mesa. Vocês vão ver um monte de DR nessas temporadas que a gente joga aqui pra mesa mesmo. É verdade. Mas muitas pessoas só chegam, esse é o podcast incrível, Kátia é incrível, maravilhosa, uma super Roma, fatura zilhões incrível. Doutor André é maravilhoso, consultório latado, filhos lindos, mulher maravilhosa. Gente, não é isso, nem de longe. E aí, nós do outro lado, os produtores de conteúdo também, porque existe uma demanda, uma pressão, a estética tem que estar bem, tem que estar bonita, tem que estar alinhada, a pele tem que estar boa, o cabelo tem que estar ajeitado. Então, assim, estamos numa sociedade doente e que não consegue enxergar a própria doença, que é o pior. Porque aí quem não tem clareza da doença não procura ajuda. Quem não procura ajuda nunca vai encontrar a solução. Então, acho que isso, assim, trazer esse papo aqui para a mesa é importantíssimo para a gente normalizar que, porra, a vida tá uma merda, mas a tua também, a nossa também. Não fica achando que é só a sua vida que tá ruim, não. Porque eu tive uma época que eu fiz um detox de pessoas que eu seguia que tinham vidas perfeitas. Ah, mas detox... E quem foi que deu essa ideia? Eu faço Quem foi isso. que deu Eu essa bloqueio ideia? todo mundo mesmo. Não, Kátia me deu um negócio desse. Ela foi dar uma aula na minha mentoria e disse, gente, você tem que diminuir, faz um corte aí de 30% das pessoas que você segue. Então eu parei de seguir perfil de fofoca. Não, e sem parei sofrer, de seguir né? perfis desse pessoal que só ganha milhões, que é só... Isso. Não, bloqueio todo mundo. Não, eu saí. Não olhe. Não, assim, parei de seguir porque assim não faz sentido para quem eu quero ser.
E eu tava conversando, só uma dica aqui, eu tava esse final de semana com o Rossandro, e ele disse, amigo, eu tenho o meu Instagram pessoal, que é o meu de produção de conteúdo, e eu tenho o meu Instagram de consumo de conteúdo. Então eu tenho um aqui que é só para seguir as pessoas que eu quero consumir. Que liberdade. Então aqui, ó, vou só pegar, deixa eu ver o que é que tem na CNN, o que é que vai ter nisso aqui, o que é que tem na música e tal. Por exemplo, eu amo escutar o Voices of Gold, que é só das melhores vozes da internet. Eu, às vezes, passo 3 horas escutando Voices of Gold. É sensacional. Ai, não conheço Pessoas esse. incríveis de programas no mundo inteiro que cantam incrivelmente. Eu amo. Aquilo me entretém, é assim, normal. Criancinha, idoso, mulher, gente feia, gente bonita, tal, com voz incrível. Depois eu vou te mostrar. Legal. É sensacional. Aquilo ocupa minha cabeça ali e eu uso o meu washout, na minha exaustão mental aqui depois de um dia de trabalho. Então, bacana, né? A gente entender isso. Só complementando que você falou que hoje as pessoas não conseguem olhar para os seus problemas e quando olham, elas querem tudo em pílulas, em cápsula, né? Quer Qual tudo é imediatismo. Isso, Tudo qual é a imediatismo. pílula que toma? Qual é o remédio que toma? Não tá afim de ir, de investigar, de conhecer as suas próprias dores, os seus próprios problemas. Ele fala isso no livro também. Fala. Aí, eu também já vou me Você já tá dando identificar. os spoilers do livro. É um tô livro dando assim, eu spoiler acho que do ele livro fez. que eu nem li. Ele escreve a vida de todo mundo, por isso ele tá com um monte de avaliação. Ele é tipo o Zygmunt Bauman era o filósofo mais famoso há 10 anos atrás. Ele faleceu, hoje é esse cara. O nome dele é muito difícil. Byung-Chul Han. É coreano, gente, mas ele mora na Alemanha. Aqui, Sociedade do Achei. Cansaço. Sociedade do Cansaço. E esse negócio de parar de seguir os outros na rede social, eu sou muito... Byung-Chul Han. Byung-Chul Han, ó, só errei uma letra. Byung-Chul Han. Meu Byung-Chul Deus, eu não Han. dou conta nem de falar, Capinha nem roxa, lembro. ó, R$29 na Amazon, não dá pra não assistir. Não, Vamos- se você. vamos botar um link de eu li afiliado de aqui, graça. clica. Vamos vender para todo mundo. Sensacional. Eu digo bem assim, esse negócio de seguir nas redes sociais. A minha rede social, o meu Insta. Eu não tenho tempo pra ter duas Não. redes sociais, não. Não tenho tempo, tenho cabeça, não tenho Deixa eu nada ver, disso quero daí. isso Então é aqui. só aquela ali mesmo. Eu falo meus amigos. Esses dois aqui, ó, são amigos que eu tenho no WhatsApp e tenho na rede social. Por quê? Porque não estão dentro da minha cidade ali pra eu poder sair tomar um café. Então eu tenho que saber onde é que é. Então, são pessoas que são produtoras de conteúdo que eu admiro, tá? Mas as minhas amigas que moram dentro da minha cidade, cara, eu não sigo nenhuma delas. E todas elas sabem disso. Falo, não sigo. Falo, gente, importante ter meu WhatsApp. Se eu tiver que saber... Eu sou muito mais do WhatsApp também. Se eu tiver que saber da vida do meu amigo internet. pela rede social dele, que tipo de amiga eu sou. Então, o Marmude é desse. Eu Ó. mando o WhatsApp, Fica um eu insight mando o aí. WhatsApp pra ele, falar, amigo, tá em que lugar do mundo? Porque era fácil Eu entrar mando no o WhatsApp. Instagram dele e Claro. saber de onde é que ele tava. Sim. Então, a gente se fala muito aí pelo WhatsApp. Então, a gente tem que estar presente na vida das pessoas. Não adianta você só querer estar na rede social da pessoa e ficar sabendo que o pai morreu, o filho nasceu pelo WhatsApp da vida alheia. Perdão, Pela rede social, pela né? rede Tá. social alheia. Eu acho que a gente tá se desconectando muito. E até na hora que o Marmude chegou, ele falou assim, tem como tirar a mesa? Ficar só a gente pertinho aqui, conversando Foi. aqui. Ele falou, tô carente de De contato, contato humano, social. contato humano. Voltei aí pra balada, gente. Pronto. Voltei aí pra balada, conversar sobre besteira, assim, mas é porque é muito diferente a socialização em lugares públicos, reais, do que nas redes sociais. Eu sentia falta disso. Claro. Porque a gente que produz conteúdo fica muito preso a essa telinha, à câmera, ao celular. E aí eu voltei, eu conheço gente na balada, assim. E às vezes você Que tem a legal. falsa impressão que seguidor é amigo, né? Eu tenho 10 milhões, 12 milhões, não sei quantos milhões de pessoas que... Ô, amiga, esse pessoal não tá aí, não. Quando o bicho pega pra capar, Quem é que os tá amigos lá, do né? WhatsApp que estão lá. É verdade. Né? Não são os seguidores que vão lá. O seguidor tá lá quando é bacana. Né? Mas não É. estão pra pegar. E é muito legal assim, tudo tem os dois lados. É muito bacana quando você compartilha alguma vitória. Eu sou muito reservada, Super. né? Vocês sabem disso. Eu sou muito reservada ali da minha vida, das minhas coisas, das minhas conquistas e tal. Mas é muito legal quando você posta e as pessoas torcem ali por Sim. você. E isso é gostoso. Mas é porque Demais. também vem muita gente chonga. Então eu prefiro compartilhar as minhas vitórias com os meus amigos. Por isso que eu sou do WhatsApp.
WhatsApp, gente. Eu não abro e-mail, eu não leio e-mail. A pessoa fala assim, vou te mandar um e-mail. Eu falo, quando você me mandar um e-mail importante, você me avisa no WhatsApp pra poder olhar no e-mail, porque eu mesma não vou olhar. Parece que o Brasil é o primeiro ou o segundo país que mais usa o WhatsApp no mundo. É o primeiro mesmo? É o primeiro mesmo. Sabe que na Europa nem o WhatsApp igual a gente usa pra trabalhar. É que você sabe que eles ficam bisbilhotando nossas conversas, né? Ah, mas tudo, né? Já aparece um anúncio pra vocês de alguma coisa que a gente falou aqui. Do livro. Do livro. De viagem. Abriu. Você vai ver. Quando aparecer um anúncio de viagem pra vocês me avisam. Aí você fala, Manda nada, print. Do nada. apareceu aqui. Do Nada. nada. Fica escutando a gente. Então, acho que a gente tem que usar, sim, a rede social a nosso favor, no sentido de ser social com os nossos amigos, como nós somos aqui. Não para poder ficar causando essa ansiedade, angústia e dificuldade, necessidade que causa. Até mesmo porque do lado emocional, do lado psicológico, você sabe o tanto de estresse que a rede social causa nos outros. Joga o cortisol lá pra cima e a vida perfeita do outro, e eu não sei o que é do outro. Então, trazer pra esse nível de realidade. E o Mahmoud, ele tem um negócio muito legal, que às vezes ele entra nos... Amiga, eu vou fazer uns detox mentais aqui. Aí ele pega, sai, desaparece, aí a gente fica conversando ali. E ele teve uma mudança recente de comportamento. Ele, não, amiga, agora eu estou mais disciplinadinho. Não tô acordando de madrugada, não fico trabalhando até de madrugada. Não, deleto o Instagram, o aplicativo. Voltei a ler, sair, porque eu tava mal mesmo. Eu fiquei em burnout. Justamente por não separar mais. Sim. E aí a minha psicóloga falou, se você trabalha com celular e trabalha com redes sociais, você não pode usar as redes sociais para ócio, para entretenimento como as outras pessoas. Peraí, fala aí, elabora aí esse negócio aí. Porque senão você não vai sentir que você tá saindo do trabalho, porque você trabalha com as redes sociais. Então, se eu tô usando as redes sociais e aparece um vídeo da Kátia, por mais que ela é minha amiga, esse vídeo dela vai remeter ao trabalho, ao meu você trabalho, vai ver o formato, de jeito. Exato. Adorei! Se meta pro convidado. Então, tipo assim, não uso mais pra entretenimento. E vai pros livros, vai pra filme. Eu vou pro livro, eu saio, ligo pra alguém, olho Netflix, alguma coisa, mas não uso mais como fonte de informação, nem como entretenimento, porque é meu trabalho. Então, se eu fizer isso, é como se eu não estivesse saindo do escritório. É a mesma coisa de você não sair da sua clínica. Imagina no seu tempo de ócio, você leva a sua família, seus filhos, sua esposa pra lá. Verdade, incrível fazer essa projeção. Vocês já tinham feito essa projeção mental aí em vocês? Eu acho que eu já sou muito assim, né? Tu me conhece, tu sabe que eu não sou... Sério, se eu pegar o meu Instagram... e botar assim, quantas horas, ou pegar o meu celular e ver quantas horas... 2 minutos no mês. Não exagera, não exagera. Mas outro dia eu mandei um print pra uma amiga minha, ela falou assim, mesmo, como assim você só passou 30 minutos no Instagram hoje? Eu vou lá, trabalho, faço o que eu tenho que fazer e pronto, saí dali. Eu vou assistir meu filme, eu vou ler meu livro, eu vou pra minha Netflix, eu vou pras minhas outras coisas aí. Eu consigo fazer isso bem de boa. Muito. Já certas pessoas... Eu preciso de um detox. Você viu, ó, tô agora... Na época da pandemia... me ajudando, entendeu? Na época da pandemia, teve época que eu passava 18 horas por dia no Instagram. Não, você é doido, moço. 18 horas, eu não conseguia sair. Mas depois eu descobri que tem a ver com o meu TDAH. E aí, quando eu comecei a tomar o remédio, ficou mais fácil eu sair. Porque a gente tem hiperfoco. Não, é falta de função inibitória. Então, se também tem o hiperfoco, meu hiperfoco é sexo, nunca, né? Só sei falar disso. E aí, quando você não tem função inibitória, aquilo que te dá prazer, você fica, né? Você não consegue parar. Dopaminético ali. Exato. Então, era muito engajamento, muitos comentários, muitas curtidas, eu ficava preso naquilo. E muita gente passa por isso no Reels, né? Você fica lá horas, porque é uma novidade pro seu cérebro toda hora, né? Sim. São surtos de dopamina o tempo inteiro. É novidade. Gostei, engajei. Mas aí a Ritalina, ela bota a dopamina aqui no lobo frontal pra você, e aí você não precisa da dopamina do Reels, entendeu? Pronto, aí dá tempo de fazer as outras coisas. Exato. Tá, então você aí, lindinho, lindinha que tá em casa, vai cuidar da tua cabecinha, vai ter...
teu autoconhecimento. Vai assistir um DR boa. Vai assistir um DR boa. Bem melhor. Aqui com a gente, né? Amigo, a gente tem alguns momentos aqui no canal, aqui nos nossos episódios, que é o Momento Ineditismo, que você já trouxe 2 aí pra gente. Sugestão de livro Já também trouxe maravilhoso aqui. E aí tem um outro momento, que é assim, se você pudesse olhar pra tua história lá atrás e escolher algum momento da tua história pra dar um conselho pro Mahmoud lá de trás. Que momento seria esse e que conselho seria esse que você daria pra Meu si Deus! Nossa, em que Bem reflexivo momento? para o psicólogo. Bota o mestrado Eu acho em que é esse psicologia. momento que eu terminei com meu ex e por causa da traição e eu voltei pra ele. Eu acho que, no meu caso, se houver uma traição, que não é só sexual, você não tem que voltar. Você tem que terminar e ter mais amor próprio mesmo. Olha que recado Boa. incrível. Amor próprio Tem acima de todas profundidade as aí. coisas. Meu amigo, muito obrigada. Ah, já acabou, Sensacional, gente! cara. É quase 2 horas que a gente 2 horas tá Amigo, falando, passou tão rápido. Foi Não muito, é? muito bom. Quando mas- o papo é bom, é assim, gente. Olha. Você vê, Ah. para vocês que estão em casa entenderem que esses 2 sexólogos eles têm muito mais do que sexo para trazer aqui para essa mesa do DR Boa. Se você está nos assistindo aqui no YouTube, já clica aqui para se inscrever no canal, pega esse link e compartilha nos seus grupos de WhatsApp para as pessoas que se interessam sobre sexualidade, sobre redirecionamento de carreira, sobre viagens. Então, assim, ó, transitamos em um universo imenso. Se você está nos ouvindo aí pelo Spotify, já dá 5 estrelinhas e segue o nosso canal aqui no Spotify. Claro, compartilha esse link com mais pessoas para que eles possam conhecer versões diferentes de Mahmoud e de Cátia Damasceno e aprender muito com tudo que a gente trouxe em mais essa DR Boa. Cara, sensacional. Maravilha. Obrigado, Incrível. gente. Valeu. Amigo, aquela câmera ali é sua para você dar seu recadinho, deixar suas redes sociais, falar o que você quiser aí. Muito obrigado, gente, por assistir esse podcast até o final. Comprem um livro que eu falei, é maravilhoso. Não vou ganhar nada com isso. E vão deixar aqui minhas redes sociais, Com meu certeza. YouTube, meu Diz Insta. aí, só qual é. No YouTube é Mahmoud Baidoun, meu nome é difícil de escrever. A Vamos gente vai colocar deixar escrito. Vai deixar escrito no Instagram, @MahmoudBaidoun_. E para profissionais que querem virar sexólogos, eu fiz um Insta passando algumas dicas, se chama Quero Ser Sexólogo. Perfeito. E é isso. Obrigada. Perfeito. Sensacional. Olha aí. Meu amigo, muito obrigada mais uma vez pela tua generosidade, pela tua inteligência, pelo teu tempo, Muito, muito por bom. tudo aí. E você que tá assistindo a gente do lado daí, já sabe, todas as terças e quintas, às 19 horas, nós estamos aqui com vocês. Um beijo! Beijo. Valeu.